para cá, tá? Segundos. Esse aqui vai ficar mais visível. Pode ser? Vai. Olá, pessoal. Estamos começando aqui a nossa live sobre ligações químicas. Eu sou o professor Sérgio Matos e você me acompanha aqui para aprender muita coisa legal nesta nossa apresentação. Porque, olha, se tem uma coisa importante demais para se aprender muito de química, é conhecer ligações químicas. Então, vem comigo nessa que a gente vai aprender muita coisa legal hoje, tá bom? Participa no chat, manda pergunta, e eu vou aqui tentar o máximo possível para eliminar as dúvidas que possam ir aparecendo nesse dia de hoje, tá bom? Vamos junto? Vamos nessa? Vamos para ligações químicas. Olha a importância de aprender ligações químicas, minha gente. Eu preciso conhecer como é que os átomos se ligam uns aos outros para formarem todas as substâncias que existem, né? A não ser que sejam aquelas substâncias que existem como átomos isolados, que aí não tem ligação química qualquer entre elas. E aí eu estou falando de quê? Eu estou falando de gases nobres. Porque gases nobres não apresentam ligações químicas entre os seus átomos. Mas é bom saber que gases nobres são capazes de formar ligações químicas com outros elementos, né? Pode até parecer estranho para muita gente, mas se pode combinar gás nobre com flúor, gás nobre com oxigênio, gás nobre com cloro. Existem essas possibilidades, não são coisas normais, precisa de condições especiais de pressão, de temperatura, mas é possível fazer. O pessoal já está entrando aqui, já está dando boa tarde aqui no chat. Boa tarde para vocês também. Qualquer dúvida, como eu disse, manda aí, tá? E não guarda essa dúvida para ti, não. Pessoal, primeiramente, vamos classificar as ligações químicas, certo? Vamos dividir em dois tipos de ligação, porque existem as ligações interatômicas, mas existem também as ligações intermoleculares. E aí dá uma olhada primeiro nesse nome, pensa nessa palavra, o que ela significa, porque isso aí já esclarece uma porção de coisa, tá? Ligações interatômicas são as ligações entre átomos. Por outro lado, nós temos as ligações intermoleculares, que, como o nome dá a entender, são ligações entre moléculas, né? E aí eu pretendo te mostrar hoje as ligações interatômicas, porque as ligações intermoleculares a gente vai ver em outro momento, e é um assunto muito rico de informação também, porque vai nos permitir explicar pontos de ebulição, solubilidade de compostos e outras propriedades. Quem está chegando pelo chat aqui já está fazendo pergunta. Isa, professor, então quer dizer que os gases nobres não precisam de ligação? Exatamente, gás nobre já é estável por si só, por isso que existem como átomos isolados, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, inclusive encontrados na atmosfera. O que é encontrado em maior quantidade na atmosfera é o argônio. Mas, assim, encontrado em maior quantidade, considerando gases nobres, mas se você pensar assim, qual o percentual de argônio que tem na atmosfera, algo ali em torno de 0,9% da atmosfera é argônio. Mais gente chegando por aqui. A Rosinalda, que mora em Caucaia, Ceará, e está acompanhando a gente aqui. Seja bem-vinda e participa aí quando achar necessário, tá? Mais gente chegando aqui. Que coisa boa. Excelente participação para vocês hoje, tá? Contem comigo aí para o que for necessário. Ligação iônica, covalente e metálica são os três tipos de ligação interatômica, que é o nosso tema para hoje. Também está aparecendo por aqui a Jamile. Muito bem-vinda, vamos junto. Ligações intermoleculares, os nomes já são um pouquinho mais complexos, né? Forças de dipolos induzidos ou instantâneos, forças de dipolos permanentes, ligações de hidrogênio, que também são conhecidas como pontes de hidrogênio. E isso aí, como falei para vocês, em outra live a gente vai destrinchar isso daí, vamos entender o que isso quer dizer, por que os nomes são assim, como é que se aplica isso e tudo mais, tá?
Bom, e aí existem outros tipos de ligação que a gente já coloca como uma categoria em separado, as chamadas ligações de hidrogênio intramoleculares, aquelas que ocorrem dentro de moléculas, por isso o prefixo intra. Também as interações íon-dipolo, que é a interação entre íon e molécula, por exemplo, o que acontece quando um sal é dissolvido na água e o sal se separa nos seus íons, por exemplo, cloreto de sódio, que se separa no cátion Na+, no ânion C-elementos, e esses íons são envolvidos por moléculas de água do solvente. É quando vai acontecer essa tal interação íon-dipolo, que também é assunto para depois. Por que eu estou só dizendo isso? É porque, gente, para a gente falar de ligação iônica covalente e metálica, nós vamos gastar já aqui um bocadinho de tempo e você vai ver só. E por falar em gás nobre, como vocês me perguntaram aí pelo chat, né? Os gases nobres são encontrados como átomos isolados, eles não são encontrados como moléculas, é diferente, por exemplo, do oxigênio, que é encontrado como O2, uma molécula diatômica, é diferente do enxofre, que é encontrado como S8, é uma molécula contendo 8 átomos, então isso é uma coisa que varia conforme o elemento. Mas em relação a gás nobre, sempre como átomos isolados. Embora, como eu disse há alguns minutos, se pode fazer, em condições especiais de temperatura e pressão, que um gás nobre forme ligação química com átomos de outros elementos, especialmente elementos muito eletronegativos, como é o caso do flúor. E olha como as coisas estão conectadas. Primeiro, a gente estuda estrutura atômica, aprende a fazer distribuição eletrônica, um S2, 2S2, 2P6, 3S2, aquele negócio todo que segue o diagrama de Pauling. Depois, nós vamos à tabela periódica e aprendemos propriedades periódicas, eletronegatividade, raio atômico. E, na sequência, estamos em ligação química para aplicar o que a gente aprendeu antes. E é sempre assim. Muito cuidado para você não querer antecipar assunto e querer colocar um assunto à frente de outro, mas e aquele que você deixou descoberto era pré-requisito para o assunto que você pretende estudar. Porque eu vejo nos vestibulandos que isso acaba sendo fonte de muita dúvida, é coisa que acaba atrapalhando o aprendizado. Então, o melhor mesmo é a gente seguir uma sequência lógica, que é como as sequências que aparecem nos bons livros de química, né? Nos bons materiais, e que a gente começa ali, quando a gente pretende ver a química geral e inorgânica por completo, é importante ver estrutura atômica, depois tabela periódica, depois ligações químicas, depois funções químicas, depois reações químicas. Então, é nessa ordem aí para não faltar pré-requisito. Esse é o caminho melhor que tem, tá? Bom, então, eu falava de estrutura atômica e configuração eletrônica. Para lhes apresentar aqui nessa tabela, a configuração eletrônica por camadas K, L, M, N, O, P, poderia ter ido até a 7ª camada, mas eu fui até o radônio, que é o 6º gás nobre, né? O último dessa lista, e repara o que acontece na última camada de cada um. E aí você vai ver o átomo de hélio com 2 elétrons na camada de valência. Aliás, ele só tem 2 elétrons mesmo, né? O átomo de neônio tem 8, o argônio tem 8, o criptônio 8, e olha o que está acontecendo. E é daí que surge o que a gente chama de regra do octeto. O que seria o octeto? Seriam esses 8 elétrons na camada de valência que os gases nobres, excetuando o hélio, têm. Então, turma, isso é um indicativo de que os 8 elétrons na camada de valência podem dar uma boa estabilidade, tanto que gás nobre existe na natureza como um átomo isolado, não precisa formar ligação química, não é? Então, será que esses 8 elétrons da camada de valência têm algo relacionado a isso? É importante que se pense dessa maneira, né? Mais gente chegando por aqui, boa tarde. Vamos junto. Regra do octeto, então. Os átomos formam ligações para adquirirem configuração de gás nobre, em geral com 8 elétrons na camada de valência. Turma, mas sendo bem sincero, isso é para começar a aprender ligação química. É a gente pensar, se o átomo conseguir 8 elétrons na camada de valência, ou 2, como é o caso do hélio, mas se o átomo conseguir 8 elétrons na camada de valência, e quando eu digo camada de valência, entenda-se a última camada,
entenda-se a camada mais externa, então parece ser interessante para aquele átomo adquirir estabilidade, não é? Nós veremos também que existem casos bem diversos e que não necessariamente o átomo ficaria com 8 elétrons na camada de valência. Existem casos em que o átomo pode se estabilizar com 10, com 12, com 14 elétrons na camada de valência. Mas para começarmos a entender como é que funciona esse negócio de ligação, vamos pensar em gás nobre. E no outro momento, aí a gente expande o conhecimento, porque é sempre bom a gente começar por aquilo que é mais básico, que é mais simples, e aí ir agregando conhecimento e trazendo mais ideia e formando ali algo mais completo e mais complexo. O que não se pode é começar do complexo e caminhar para o simples, porque isso aí acaba travando aquilo que a gente poderia compreender melhor, não é? Então vamos deixar aquilo que é mais complexo para o momento certo. E esse momento vai acontecer, preocupa não. Valência versus NOx. Valência é o número de elétrons que um átomo precisa ganhar, perder ou compartilhar para ele adquirir essa estabilidade. Por exemplo, para a configuração eletrônica do magnésio, olha aí que eu coloquei em destaque o subnível 3s, que apresenta 2 elétrons. Repara que se o magnésio perder esses 2 elétrons que ele tem na última camada, ele fica agora, olha que saiu um Szinho aqui fora do lugar, esse S era para ser assim, né? 2s2. Tem problema não que a gente conserta na hora, porque quem sabe faz ao vivo. Então, se você observar, esse magnésio vai ter, 2 elétrons aqui e 6 aqui, totalizando quanto? 8. Então, isso quer dizer que se o magnésio perder 2 elétrons, a última camada dele deixa de ser a terceira e passa a ser a segunda. E nessa segunda camada, ele tem 8 elétrons. O que significa também dizer que se o magnésio perder 2 elétrons, ele vai adquirir uma configuração semelhante à de um gás nobre, com 8 elétrons na camada de valência. Olha o outro. Esse é o bromo. Repara a configuração eletrônica dele terminando em 4s2, 4p5, e que basta o bromo ganhar 1 elétron para completar 8 e adquirir uma configuração de gás nobre. Mas se você voltar ao caso do magnésio, você poderia até me perguntar também assim, se o magnésio tem 2 elétrons na camada de valência, ele não poderia ganhar 6 e acabar ficando com 8 na camada de valência? Bom, aí a gente tem que fazer uma comparação e pensar o seguinte, é mais fácil o magnésio perder 2 elétrons do que ganhar 6, porque você teria que lotar a camada de valência dele com 6 elétrons. O que ia acontecer? Lembre-se que elétrons têm carga negativa e que, colocando muito elétron, nós teríamos repulsão entre os elétrons e não seria uma coisa boa para um átomo aumentar bastante a repulsão entre seus elétrons e, com isso, perder estabilidade, né? Então, entre perder 2 elétrons e ganhar 6, é preferível perder 2. A valência, acompanhada de um sinal algébrico que pode ser positivo ou negativo, que represente a carga do átomo, é chamado número de oxidação, que a gente acaba se referindo comumente como NOx, né? Que fica mais simples. E o que é isso? Se você tem um átomo que vai perder elétron, como é o caso do magnésio, como eu estava analisando com vocês, ele vai ter NOx mais 2. Lembre-se que ele estaria perdendo cargas negativas, mas o número de prótons dele ninguém mexeu. Ele tem número atômico 12, são 12 prótons. 12 prótons, 12 cargas positivas. Ele perdeu 2 elétrons e ficou com 10. Esse átomo tem 12 prótons, 10 elétrons. Então, ele vai ter carga positiva porque ele tem mais prótons do que elétrons. Mas se por acaso é um átomo de bromo que ganha um elétron, ao ganhar um elétron, ele ganha uma carga negativa. E aí o seu NOx passa a ser menos 1. Então, veja que o NOx é muito semelhante à valência, a não ser pelo fato de quando eu me refiro a NOx, eu acrescento um sinal. Positivo para quem perdeu o elétron, negativo para quem ganhou o elétron. Eu vou passando para frente aqui, olha, mas qualquer dúvida que você tiver,
sem problema. Manda aí para mim, e se for necessário voltar, ó, rapidinho eu estou de volta na página anterior para te explicar. Ligação iônica ocorre pela atração entre cátions e ânions formados na transferência de elétrons, normalmente de um metal para um ametal. Se a gente pensar bem no que significa o nome ligação iônica, eu acho que já se deduz que ligação iônica é a ligação entre íons. Tem muita gente que gosta de dizer que a ligação iônica é a transferência do elétron de um metal para um ametal. Eu não gosto de entender dessa maneira, não. Eu gosto de pensar que, como o próprio nome já diz, a ligação iônica é a ligação entre íons. E que íons? Os íons de carga oposta, o que é muito justo, porque quem tem carga positiva atrai quem tem carga negativa, né? Então, cátions atraem ânions, e essa atração é a ligação iônica. A ligação iônica não é o elétron ser transferido de um átomo para outro. A ligação iônica é a atração entre o átomo que perdeu o elétron e adquiriu carga positiva e o átomo que ganhou o elétron e adquiriu carga negativa. Logicamente que para aparecer a carga positiva e a carga negativa, algum átomo teve que perder elétron e o outro teve que ganhar. Ou seja, a transferência do elétron é uma condição necessária para a ligação iônica ocorrer, mas ela não é, por essência, a ligação iônica. A ligação iônica é, uma vez que o cátion foi gerado porque perdeu o elétron e o ânion porque ganhou o elétron, os dois se atraem. Esta atração é que efetivamente nós devemos chamar de ligação iônica. Para acontecer, bem, tem que haver a transferência de elétrons, mas a transferência não é a ligação. Uma listazinha de compostos iônicos aqui para vocês na tela. O cloreto de sódio, que, bom, falar de ligação iônica sem citar o cloreto de sódio do sal de cozinha é proibido, né? Digamos que seja proibido, porque não há composto iônico mais importante do que esse, né? Do ponto de vista da importância que ele tem na vida da gente enquanto sal comum e da abundância dele na água do mar, em jazidas no subsolo, no mineral conhecido como salgema. Porque quando a gente pensa em sal de cozinha, eu acho que mentaliza logo assim, pensando de onde ele vem, a gente pensa logo na água do mar. É fato que ele é extraído da água do mar, mas também existe grandes quantidades de cloreto de sódio em jazidas de sólido cristalino na crosta terrestre. Esse é o brometo de cálcio, ligação entre Ca2 mais Br menos, porque o cálcio tem carga mais 2, é um alcalino terroso, elemento da família 2A, que nem o magnésio da tela anterior, cálcio perde 2 elétrons, o bromo ganha 1, e aí forma esse composto. Mas olha, compostos iônicos, para um terceiro exemplo, podem ter mais do que 2 elementos. Esse é um composto de 3 elementos. Um composto de 3 elementos, nós dizemos que é um composto ternário. Quando tem 2, binário. 3, ternário, 4 elementos, quaternário. Esse é um composto ternário que tem potássio, que é o K, que tem enxofre, que é o S, que tem o oxigênio. E aí existe a ligação iônica entre o potássio e o resto. E esse resto, que é o SO4 2-, a outra parte aqui do composto, que é o ânion, nós chamamos de sulfato. Aí este é o sulfato de potássio. Preocupa com nomenclatura química agora não, porque ainda vai chegar o momento que você vai estudar ácidos, bases, sais, óxidos e ver a nomenclatura, então, né, como é que funciona. E olha, esse composto agora, ele é, eu diria que no mínimo curioso, porque esse não tem metal. E ainda assim, ele é um composto iônico. Né? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque é muito comum a gente ouvir dizer que composto iônico deve ter metal e ametal. Mas eu não gosto de dizer assim, não. Se você reparar bem, quando eu vou definir uma coisa, eu tenho muito cuidado de evitar exceções, sabe? Porque, assim, a química é uma ciência maravilhosa, isso ninguém duvida, né? Mas ela é taxada de ser cheia de exceções. Mas sabe por que isso acontece? Porque quando as pessoas não definem direitinho, elas abrem espaço para ter exceção.
Então, isso é uma coisa que a gente tem que evitar, porque não parece justo dizer que a química tem tanta exceção assim, porque a gente pode explicar tanta coisa. Por isso que quando no começo dessa telinha eu coloquei assim, ligação iônica ocorre pela atração entre cátions e ânions formada na transferência de elétrons, eu coloquei normalmente de um metal para um ametal, porque esse último exemplo que está na tela, veja que não tem nenhum metal, nitrogênio não é, hidrogênio não é, cloro não é, mas ainda assim é composto iônico. Por quê? Porque tem cátion e tem ânion, e a ligação iônica é a atração entre os dois. Metal é comum em composto iônico? Sim, mas não é obrigatório. E olha esse outro, esse é um sal orgânico, ele tem um sódio, e ele tem um ânion orgânico, olha esse, que a gente chama de acetato, né? E aí tem a ligação iônica entre um e outro. Esse é um composto que tem quantos elementos ele tem? Esse tem 4, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, sódio. Ele é um composto ternário, um sal orgânico, né? E daí você vê muitas possibilidades de como é que a gente faz um composto iônico. Mas, indo mais além, compostos iônicos e suas propriedades, em sua maioria, sólidos cristalinos, que nem o cloreto de sódio, quebradiços, você esfacela, você pulveriza quando dá um atrito, né? Quando você dá uma pancada, você quebra a pedra de sal, enfim. Mas tem altos pontos de fusão devido à grande atração entre cátions e ânions, né? Forças elétricas, atração entre carga positiva e carga negativa. Se você já estudou, por exemplo, em física, já estudou eletricidade, já ouviu falar da lei de Coulomb? A lei de Coulomb trata da força elétrica de atração ou de repulsão. Atração entre cargas opostas, né? E repulsão entre cargas de mesmo sinal. Então, o que faz com que a ligação iônica ocorra é justamente uma força elétrica atrativa. Essa força é normalmente bem forte, o que faz o ponto de fusão ser alto. Cloreto de sódio, por exemplo, que você vê aí esboçado na tela, aí uma figurinha representativa dele e sua estrutura cristalina, tem um ponto de fusão em 805 graus Celsius, bem acima do ponto de fusão do gelo, que é 0 graus Celsius, né? Tá a estrutura de Lewis. O que é essa estrutura de Lewis? É quando você representa o cátion e o ânion separados por colchetes para deixar enfatizado quem é que tem carga positiva, quem é que tem carga negativa. E esses pontinhos que a gente coloca, eles são representativos de elétrons. Cloro é da família 7A, é do grupo lá dos halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo. Todos eles apresentam 7 elétrons na camada de valência. Aí o sódio doa um elétron para o cloro. Aí o sódio adquire carga positiva. O cloro ganha o elétron e adquire carga negativa. Aí veja bem, o cloro apresentava 7 elétrons na camada de valência, ganhou um do sódio, completou 8. Aí esses 8 pontinhos em volta do cloro representam os 8 elétrons. Mas outra coisa também, porque esses detalhezinhos, às vezes, a gente pode passar despercebido, esses detalhes podem passar despercebidos, é que quando eu distribuí esses pontinhos representativos de elétrons em torno do cloro, eu coloquei sempre de 2 em 2. Reparou nisso? E não é por acaso que são de 2 em 2. Você lembra que dentro dos orbitais os elétrons estão aos pares? Aquele princípio da exclusão de Pauli, que diz que dentro do orbital há no máximo 2 elétrons de spins opostos. Então, não por acaso, elétrons em pares para dar ideia de elétrons dentro dos orbitais do átomo. Aqui, normalmente, a gente apresenta pelos quadradinhos, com as duas setinhas de sinal oposto, né? Isso é para lembrar desse detalhe. Bom, muitos compostos iônicos são solúveis em água, como é o caso do cloreto de sódio, não são todos. Por exemplo, o calcário, que é carbonato de cálcio, tem uma solubilidade baixíssima na água. Então, quer dizer, muitos são solúveis, mas também muitos não são. Conduzem a eletricidade quando fundidos, ou seja, quando você derrete ou quando dissolve, porque para haver condução de eletricidade tem que ter movimento de partícula. Se você pega um cloreto de sódio na fase sólida e as partículas não se movimentam, elas não saem do lugar,
quando muito, elas vibram em suas posições, elas tremem em suas posições, usando a linguagem mais coloquial. Se você colocar 2 eletrodos no cloreto de sódio, sólido, nada vai acontecer. Mas se você derreter, aí isso é difícil, porque seria 805 graus, mas se você derreter e colocar eletrodos, o cátion migra para o eletrodo negativo e o ânion migra, se desloca para o eletrodo positivo. Da mesma maneira, se ele estiver dissolvido na água, porque a água promove a separação entre o Na+ e o Cl-, e quando eu coloco os eletrodos, os íons vão se movimentar para esses eletrodos. Então, essa movimentação, que é condução de eletricidade no estado sólido do composto iônico, ela não vai acontecer. Bom, eu deixei esse espaçozinho aqui para usar a caneta para a gente fazer mais umas estruturas de Lewis, lembrando qual é a família de cada elemento, que é algo que você vai ter que usar para desenvolver isso. Por exemplo, o cálcio família 2A, o bromo família 7A. E daí eu entendo que o cálcio deverá perder 2 elétrons e deverá adquirir carga mais 2. Por outro lado, o bromo deverá ganhar um elétron, porque se ele é da família 7A, ele ganha um elétron para completar o octeto. Mas são 2 bromos, repara no índice 2 que acabei de escrever, e mais 8 pontinhos, para dizer que o bromo completa o octeto e assim adquire 8 elétrons na camada de valência. De modo semelhante, potássio, e agora eu vou colocar a carga mais 1. Por quê? Porque potássio é metal alcalino, elemento da família 1A. E aí você pode estar se perguntando, caramba, então vou ter que decorar a tabela periódica, saber qual é a família de cada elemento? Bom, não é também assim, né? Hoje em dia, quando você vai fazer uma prova, é bem comum, a depender de qual seja o vestibular, você ter uma listinha de dados na questão, onde você pode ter ali o número atômico para você fazer a distribuição eletrônica, para você descobrir qual é a família do elemento, né? Você pode ter, em outros vestibulares, uma tabela periódica já antes das questões de química, enfim. Mas, de qualquer maneira, turma, tem aqueles casos que são, assim, mais comuns, que é bem importante a gente saber em que famílias se localizam para a gente não perder muito tempo também, né? Você conhecer, por exemplo, quais são os metais alcalinos, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Você conhecer quais são os alcalinos terrosos, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio, enfim, né? Não a tabela periódica toda, claro, mas os casos principais. Você saber quais são os halogênios, né? Flúor, cloro, bromo, iodo, astato, saber quais são os calcogênios, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio e tal. Bom, potássio, metal alcalino, família 1A, perde um elétron, vou acrescentar o índice 2, enxofre, que é da família 6A, ganha 2 elétrons e completa o octeto de elétrons e fica assim. E a Isa está dizendo que conhece uma frase que fala da família 1, da tabela periódica, que eu até já suspeito que seja, viu? Porque essas frases elas eram muito utilizadas, mas ainda vale a pena o mnemônico de você saber, por exemplo, como é que memoriza para ir mais depressa, para resolver a questão mais rápido, né? Mas manda aí, Isa, a tua frase. Eu penso, por exemplo, se me lembro da frase da família 6A, que é os 7 poloneses, né? Lee, Nakama, Robinson, Crusoe. Dá bem certinho, né? Chegou aí no Césio. Faltou só o último, que é o França. Mas o França é um elemento artificial. Tá valendo. Qualquer coisa desse tipo, que seja algo que vai te ajudar a resolver uma questão mais depressa, é válido demais. Eu coloquei agora o óxido de bário, BaO, que eu vou representar assim. Mas pera. Elemento da família 2A, elemento da família 6A. O bário vai com carga mais 2. E o oxigênio vai com carga menos 2. E agora? Agora é magnésio, família 2A. Nitrogênio, família 5
A. Eu aqui pensando numa coisa, escrevendo outra coisa. Família 5A. Como é que fica? Magnésio, que perde 2 elétrons, índice 3. Nitrogênio, que ganha 3 elétrons. Olha os 8 pontinhos, não pode esquecer disso. Índice 2. E assim fica a estrutura de Lewis do que a gente chama nitreto de magnésio. E agora vamos para a ligação covalente, que é aquela que ocorre pelo compartilhamento de par eletrônico, normalmente entre átomos de A metais. Carbono com oxigênio, carbono com carbono, oxigênio com oxigênio. Pode estar envolvido o nitrogênio, o hidrogênio, o fósforo, o enxofre, o cloro, enfim, os elementos que são ametálicos. Note que isso não é uma exigência, não é obrigatório. Por isso que digo, normalmente, entre átomos de A metais, mas pode ter, e você vai ver também comigo alguns casos, em que um átomo de metal pode formar uma ligação covalente. Tem motivo para isso? Tem motivo para tudo. Tudo que a gente estudar em química tem razão de ser. E olha, uma coisa que talvez até já tenha falado para vocês em algum outro momento, é que, assim, a minha tarefa enquanto professor de química é também mostrar que essa disciplina maravilhosa, incrível e cheia de informação, ela não é uma decoreba. Se a gente tem curiosidade, vai atrás de saber respostas e saber por que uma ligação é daquele jeito, ou por que aquela propriedade é isso e tal, a gente vai encontrar em algum momento um motivo para aquilo acontecer. Seja uma propriedade física, como um ponto de ebulição, seja uma reação química, como uma que acontece com composto inorgânico, orgânico, enfim, motivo tem. A questão é que, às vezes, esse motivo está em ligações químicas, às vezes ele está em termoquímica, ele pode estar em cinética, ele pode estar em eletroquímica, e a química como um todo, assim, quanto mais você estudar, mais você vai ter condições de explicar o todo. E aqui nós estamos dentro de um assunto que é ponto de partida para explicar quase tudo. Porque ligação química vai explicar função orgânica e inorgânica, reação orgânica e inorgânica, termoquímica, energia de ligação, que é um assunto da termoquímica, que mais? Soluções, propriedades coligativas. Bom, seria uma lista bem extensa de coisas que a gente tem a ganhar com isso. Existem 2 tipos de ligação covalente, a que a gente chama de ligação covalente normal, que é quando cada átomo fornece um elétron. Por exemplo, eu vou ligar um átomo de carbono com hidrogênio, aí vem um elétron do carbono, vem um elétron do hidrogênio com spins opostos, sabe? Aquelas setinhas que a gente coloca com sentido contrário dentro da caixinha, do quadradinho, que simboliza o elétron de um átomo, o elétron de outro com spin contrário, que vão para dentro do orbital formar a ligação. Compartilhar ali a mesma região do espaço. Mas uma ligação covalente pode ser dita coordenada, que antigamente, e diga-se de passagem, bem antigamente, porque tu sabe quando é que esse nome mudou? Esse nome mudou lá pelos idos de 1990, portanto, no século passado, e tem muita gente que insiste ainda em dizer ligação dativa. Por que esse nome não é bom? Porque esse nome sugere doação, sugere o átomo ter pego um par de elétrons que era dele e ele ter doado para o outro átomo e não ter ficado com nada, mas não faz sentido, porque se o átomo estava estabilizado na ligação química, então ele não vai simplesmente se desfazer dos elétrons dele, um ametal, para se estabilizar. Então, o que ele vai fazer? Uma palavra melhor aí seria dizer que ele vai emprestar aquele par de elétrons para o outro, mas que o par de elétrons continua sendo dele. Por isso é melhor dizer que o par de elétrons, os 2 elétrons, são compartilhados. Se por acaso é um elétron de cada átomo, é uma ligação covalente normal. Mas se esses 2 elétrons são originalmente de um único átomo, que ele compartilha com um átomo vizinho, então essa é uma ligação covalente coordenada, ou simplesmente ligação coordenada, ou
como já foi chamada, ligação dativa. Na maioria dos casos são formadas moléculas, unidades com quantidades discretas definidas de átomos. Por que eu digo na maioria dos casos? Porque em algumas situações a quantidade de átomos é tão grande, mas tão grande, que se ligam uns aos outros, que a gente não pode definir a quantidade. Um exemplo disso é o diamante, onde milhões e milhões de átomos de carbono formam ligações covalentes e geram a estrutura do diamante, aquela coisa linda que o diamante é. Mas a gente pode dizer que um diamante, um pedaço de diamante, é uma molécula gigante, é uma macromolécula. Mas se eu penso, por exemplo, em água, aí está definido, H2O, 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Se eu penso no metano, também está definido, é um átomo de carbono para 4 hidrogênios, não é? Mas há os casos em que a quantidade não é definida porque é grande demais, e aí nós dizemos que são substâncias macromoleculares. Diamante, grafite, a sílica, que compõe a areia, não é? E assim, né, tem esses casos também, ou seja, as moléculas e as macromoléculas. Substâncias assim formadas, ou seja, formadas por moléculas, são substâncias moleculares, o nome é um tanto óbvio, né? Substâncias simples como o O2, o ozônio O3, o fósforo P4, o enxofre S8, o cloro Cl2. Compostas quando tem mais de um elemento químico, como água, como amônia, NH3, como ácido sulfúrico, H2SO4, como C12H22O11, que representa a sacarose, o açúcar comum. Mas muitas vezes a mesma fórmula química pode representar várias substâncias. Por quê? C12H22O11 também pode representar maltose, o açúcar do malte, pode representar lactose, o açúcar do leite, e não somente a sacarose, que é o açúcar de cana. Propriedades. As condições ambientais, as substâncias moleculares podem ser sólidas, eu coloquei como exemplo iodo, enxofre e açúcar. Líquidos como água, álcool etílico, que é C2H5OH, C8H18, componente da gasolina, chamado octano. Substâncias gasosas como N2, O2, CH4, que é o metano, CO2, o gás carbônico, né? Alguns sólidos são amorfos, ou seja, não tem estrutura cristalina definida, porque quando você compara em relação a ter ou não ter estrutura cristalina, aí você define em cristalino, que certamente é o que tem a estrutura cristalina organizada, definida, né? E o que não tem, a gente chama de amorfo, ou seja, sem forma cristalina, né? Amorfo, que é o caso, por exemplo, que eu cito aqui da celulose. Mas outros são encontrados como cristais, como é o caso do açúcar comum. Possuem baixos pontos de fusão e ebulição em comparação com compostos iônicos. Não conduzem corrente elétrica quando puras. Porém, algumas, quando dissolvidas em água, produzem íons, que é o caso de ácidos como HCl, é o caso do NH3, que é a amônia. E quando você dissolve na água, aí você vai obter íons, né? E isso acaba gerando condução de eletricidade. Quando a fórmula química é não definida, e a substância macromolecular, aí nós chamamos de substância covalente, que é uma coisa que parece confundir muito, né? Substância molecular, substância covalente. Então, façamos o seguinte, chamemos molecular, quando a fórmula da molécula é definida, que nem H2O, chamemos de substância covalente quando não é, quando é macromolecular, quando a quantidade de átomos é tão grande que não se pode definir. E aí eu citava para vocês o caso do diamante. Aí, ó, diamante, grafite, sílica, a substância chamada carborundum, que é o carbeto de silício. E quanto aos pontos de fusão, substância molecular perde para a substância iônica, que perde para a substância covalente. Olha que coisa curiosa, porque para quebrar ligação covalente é bem difícil. Quando você faz fusão e ebulição de substância molecular,
você não está quebrando a ligação covalente, você está enfraquecendo, quebrando força intermolecular, e essa é fraca. Mas quando você passa para substância covalente, que você tem que quebrar mesmo a ligação covalente entre dois átomos normalmente pequenos, carbono com oxigênio, por exemplo, oxigênio com hidrogênio, aí é bem difícil fazer. Por isso que, por exemplo, se a gente for citar, não sei se eu citei por aqui, mas vou dizer para vocês, o ponto de fusão do diamante é algo em torno de 3.800 graus Celsius, e não é nem assim um ponto de fusão, ele está mais para um ponto de sublimação, porque ele passa do sólido para o gás. E há alguns minutos eu citava o ponto de fusão do NaCl como sendo 805 graus, e olha só, o diamante pula para 3.800 quase. Então é muito maior. Por isso a gente pode dizer que a intensidade da força intermolecular, que ocorre, por exemplo, entre moléculas de água, é menor do que a ligação iônica, que ocorre, por exemplo, no NaCl, que é menor do que a da ligação covalente, que é a que ocorre, por exemplo, no diamante. Então, se você for dar exemplo aqui, ó, de cada caso, água serve para esse, NaCl serve para esse, diamante estaria aqui. E eu deixei esse espaçozinho aqui para a gente fazer umas estruturas de Lewis, que vai ser da seguinte maneira. Imagina que eu vou ligar dois átomos de flúor entre si. Aí eu vou fazer uma ligação covalente, porque o átomo de flúor, sendo elemento da família 7A, vai precisar de um elétron para formar a ligação. É para entender como é que vai ser essa ligação, eu começo por uma espécie de rascunho, vamos dizer assim, em que eu represento os átomos de flúor, cada um com 7 pontinhos, que são os 7 elétrons da camada de valência. E aí, eu penso que se eles compartilharem 2 elétrons, sendo um de cada, eles completam o octeto, completam a configuração do gás nobre e se estabilizam. Aí eu passo a representar esta ligação ou este compartilhamento por um traço, que é a maneira padrão de se representar uma ligação covalente. Então, esse último desenho que fiz é o que vale como estrutura de Lewis, né? O outro, como eu disse, era mero rascunho, para eu saber o que aconteceu. Quanto ao nitrogênio, elemento da família 5A, o que fazer? O elemento tem 5 elétrons na camada de valência, não é? Já que ele é da família 5A. Se o nitrogênio fizer 3 ligações, ele se estabiliza. Então, vamos a elas. Primeiro compartilhamento. Segundo compartilhamento. Terceiro compartilhamento. Esse é o rascunho, repito. Estrutura de Lewis, 3 tracinhos. Não deixe de representar os pontos, que são os elétrons, que não formaram ligação. Pode até parecer desnecessário nesse momento, mas quando você for estudar reações químicas, ácidos e bases e outras coisas, esses pontinhos que representam o elétron que não formou ligação, eles vão ser importantes. Então é bom se acostumar a representar logo, né? Esses são os que a gente chama de elétrons não ligantes. São os elétrons não compartilhados. Eu falo desses elétrons que eu deixei como pontinhos e que não estão em ligação química, né? Então, podemos chamá-los de elétrons não ligantes. Como é que ficaria na água, então? Faz o seguinte: hidrogênio, oxigênio, oxigênio é elemento da família 6A. Se eu fizer aqui uma ligação e aqui mais outra, eu estabilizei. E a representação da água fica assim. Normalmente, ela é desenhada dessa forma, com um ângulo, e fica desse jeitinho. Ok? Essa é a molécula de água, portanto, com suas 2 ligações. E mais, olha o CO2. Se eu vou para o CO2, carbono, elemento da família 4A, oxigênio, elemento da família 6A, aí agora eu vou fazer 4 ligações, não é? O número habitual de ligações do átomo de carbono, um átomo tetravalente.
Vamos organizar aqui esses elétrons, esses pontinhos, para a gente conseguir fazer. Olha, primeira ligação, segunda. Completei o octeto do oxigênio. Vamos para o carbono. Vamos fazer mais duas aqui. Completei o octeto do carbono e do outro oxigênio. Como é que ficou a estrutura? 2 tracinhos para um lado, 2 tracinhos para o outro, cada traço representando a ligação. Elétrons não ligantes, pronto, tá aí. Quanto mais nós treinarmos essas ligações, tanto mais a gente tem a ganhar. Ganhar em quê? Ganhar em perceber propriedades. Acidez, basicidade, solubilidade e outras coisas. Olha o HCN. Vou ligar hidrogênio com carbono e depois o carbono eu ligo ao nitrogênio. E se eu fizer uma ligação aqui com o hidrogênio e, por outro lado, eu fizer 3, aí deu certo para todo mundo. E até agora, pessoal, eu só fiz ligações covalentes normais. O que são elas? Aquelas ligações em que cada átomo fornece um elétron. Ah, mas agora no exemplo 6, você vai ver algo diferente. Eu vou começar repetindo o que eu acabei de fazer. Ligar hidrogênio com carbono numa ligação. O carbono eu ligo com o nitrogênio em mais uma ligação. Só que dessa vez, tem um átomo de oxigênio aí para ligar também, não tem? Olha só o que eu vou fazer. O oxigênio vem chegando aqui pelo lado direito, ladinho do nitrogênio, vai chegando por ali, precisando de elétron, precisando de 2 para completar o octeto. O nitrogênio tem. O que o nitrogênio faz? Ele doa? Não, nada disso. O nitrogênio está estável. Você acha que o nitrogênio vai querer perder elétrons e se desestabilizar? Não. Ele vai compartilhar com o oxigênio. E aí a gente representa mais um tracinho. Não esqueça dos pares de elétrons não ligantes. Talvez você já tenha visto isso ser representado com uma seta. E antigamente era bem comum representar a tal ligação dativa por uma seta. Tanto caiu o nome dativa, que passou a ser chamado ligação coordenada, como também a representação pela seta. Porque esta seta, ela sugeria que o nitrogênio teria perdido o elétron para o oxigênio, o que não é o real. Então, sabe o quê? Coloque um traço simples, acrescente um sinal positivo, acrescente um sinal negativo. E o que é isso daí? Isso aí é para a gente saber que aconteceu uma ligação coordenada. Isso aqui, turma, é o que a gente chama de cargas formais. O que o nome dá a entender que é mera formalidade, não é uma coisa obrigatória, claro que não. Mas se eu representar a carga positiva e a carga negativa, eu vou entender um pouco mais sobre a estrutura. Não é obrigatório. Mas acrescente quando houver ligação coordenada. Esta. Acrescente carga positiva no átomo que cedeu o par de elétrons e acrescente carga negativa no átomo que atraiu o par de elétrons. É muito justo, porque lembre que elétron tem carga negativa. Vou só fazer a limpeza aqui da tela para esse arquivozinho ficar mais, né, mais limpo, mais organizado. Bom, fazendo mais estruturas de Lewis, repara só o que vai acontecer agora. Nesses casos em que eu tenho, por exemplo, SO2, enxofre, elemento da família 6A e oxigênio também. Aí eu vou fazer para começar uma ligação dupla. Porque se eu fizer, eu estabilizo enxofre com o octeto e o oxigênio também. Mas eu sou obrigado a acrescentar um segundo oxigênio, porque a fórmula é SO2. Venho com um segundo oxigênio e faço uma ligação coordenada, não é? Então, a semelhança do caso anterior, feito esse rascunho, a nossa estrutura vai ficar assim. Costuma se representar desse jeitinho, assim, dando um ângulo que tem a ver com a geometria e tal. E aí está. Quem adquiriu carga positiva, enxofre.
Quem adquiriu a negativa? Oxigênio. Mas tem um detalhe que, para você não estranhar quando você encontrar caso semelhante a esse, é que é o seguinte: quando você faz a configuração eletrônica do enxofre, que tem número atômico 16, você vai encontrar um enxofre terminando em 3s2 e 3p4. Mas na terceira camada, turma, também existe um subnível D. Embora ele esteja ali vazio, sem nenhum elétron, por isso que eu coloquei D0. Mas, se existe o subnível D, esse átomo de enxofre pode ultrapassar os 8 elétrons da camada de valência. Olha aquele negócio que eu dizia para vocês lá no começo, de que para começar, para iniciar o aprendizado de ligação química, a gente considera o octeto e em determinado momento a gente acrescenta algo mais. Pois os átomos que são átomos que terminam em terceira camada, terceiro período da tabela periódica, quarta camada, quarto período da tabela periódica, quinta, sexta, sétima camada, enfim, todos eles podem expandir o octeto. Terceiro período ou mais, ocorre expansão do octeto. E o que esse nome significa, minha gente? Expansão do octeto significa mais do que 8 elétrons na camada de valência. É o que vai acontecer com enxofre. E aí, pensando nisso, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar um parzinho de elétron do oxigênio e eu vou fazer mais uma ligação. E sabe, para ficar mais simples para você, eu diria, basta trocar a ligação coordenada por uma ligação dupla. A estrutura fica assim. Qual é a vantagem disso? É não ter mais carga, porque quando o átomo tem carga positiva, isso é indicativo de que ele tem deficiência de elétron. E se ele tem carga negativa, também não é bom não, porque com carga negativa ele tem excesso de elétron. Excesso de elétron faz os elétrons se repelirem e a estabilidade ficar menor. Moral da história: se o átomo é do terceiro período ou mais, que você reconhece, por exemplo, pela configuração eletrônica, terceira camada ou mais, ele pode ultrapassar o octeto? Então, considere que ele ultrapassou o octeto, porque quanto mais ligações químicas o átomo faz, tanto mais ele se estabiliza, não é? Isso vale para qualquer um. Tanto é que, por exemplo, um átomo de carbono, por que ele faz 4 ligações? Porque é bom. Fazer 4 ligações é melhor do que fazer 3, que é melhor do que fazer 2, que é melhor do que fazer uma, que é melhor do que, né, o carbono ficar sem nenhuma ligação, fazer 4, 3, 2 ou 1. Então, quanto mais ligações o átomo forma, tanto mais ele se estabiliza. Agora, repara no SO3. Já pensando nisso, eu já vou direto ao ponto. Agora passou direto para a tela seguinte, não era o que eu queria. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto, agora sim. Então, olha, se eu for para o SO3, já sabendo que ele pode ultrapassar o octeto, eu já vou direto ao ponto. Vou fazer logo 6 ligações. E nesse exemplo 9, esse átomo de cloro é do grupo 7A, mas se você consultar a tabela periódica, você vai encontrar o cloro no terceiro período. Então, eu já vou considerando que esse átomo de cloro poderá ultrapassar o octeto, poderá expandir o octeto. E a estrutura fica assim. Se você reparar na quantidade de elétrons que esse átomo de enxofre do exemplo 8 ficou, veja que cada ligação, cada traço, representa 2 elétrons. Multiplicado por 6 dá 12. E é aquilo que eu dizia para vocês antes, o átomo pode ultrapassar os 8. Porém, para isso acontecer, lembre desse detalhe, ele tem que ser do terceiro período ou mais. Porque um átomo de segundo período vai até a segunda camada eletrônica. E a segunda camada só comporta 8 elétrons.
Então, ele não pode ultrapassar os 8. Mas quem é do terceiro período em diante, pode. E tem mais casos por aqui. Estrutura do CO, ligação tripla, carga menos e carga mais. Quer ver como é que foi essa? E quando a gente já sabe a estrutura, já monta ela assim, né, de pronto, aí também não é justo, né? Deixa eu te mostrar aqui como é que chega nessa estrutura e por que que essas cargas se formam. Ó, vou pegar o átomo de carbono, eu vou representar ele fazendo com o oxigênio uma ligação dupla. Por que a dupla? Porque se o oxigênio fizer duas ligações, o oxigênio já se estabiliza completando o octeto. Mas o carbono não, porque ele precisa de 4 elétrons. Eu vou pegar um par de elétrons do oxigênio e vou fazer uma ligação coordenada. Então ficou 1, 2, 3. E como eu havia lhes orientado, quem cede a ligação coordenada, carga formal positiva, quem recebe, carga formal negativa. E assim fica o CO, não é? Um pouquinho diferente do que normalmente acontece, né? Porque a gente espera o carbono fazendo 4 ligações, aí nesse caso é diferente, né? Olha outro caso diferente. Se eu ligar hidrogênio e nitrogênio, ainda ficam faltando 2 ligações para o nitrogênio que ele consegue ligando-se a carbono. Mas faltam 2 elétrons para o carbono. O que vai acontecer? Ligação coordenada do nitrogênio para ele. Resultado, tracinho de ligação, para cá, 3, positivo no nitrogênio, que foi quem cedeu o par de elétrons, negativo no carbono, que foi quem atraiu o par de elétrons, né? Então, note que nesses casos aí, nós já temos situações bem particulares no exemplo 10 e no exemplo 12. Outra coisa é o NO2. Olha como é que essa daqui vai ser. Oxigênio, a gente já sabe que precisa de ligação dupla. Completa o octeto, mas eu tenho uma molécula de NO2, vou ter que colocar outro oxigênio. Repara que o oxigênio chega, recebe uma ligação coordenada. Talvez você já esteja percebendo que o nitrogênio dessa molécula não completou o octeto, porque o nitrogênio precisaria de 8 elétrons para completar. Ele acaba com 7. Olha como é que representa. Já ouviu falar de radicais livres, estudando química orgânica? Radical livre é a espécie que tem elétron desemparelhado, que tem um elétron sozinho. Repara nesse elétron do nitrogênio. Não é por acaso que a molécula de NO2 é uma molécula de boa reatividade e que na atmosfera ela existe como um poluente em quantidades bem pequenas, embora quantidades bem pequenas dele já sejam prejudiciais, mas não é uma molécula de excelente estabilidade. Então tá aí, a molécula de NO2 que não tem um nitrogênio completando o octeto, né? E é mais um caso daquele em que a gente pensa, conhecer a regra do octeto é importante? Sem dúvida que é, mas temos que ter mente aberta para casos que não seguem o octeto. E o exemplo do NO2 é um caso, porque o nitrogênio nessa molécula não completa 8, ele fica com 7 elétrons. É estável? Pouco estável. E esse é um motivo. Ligação metálica, por aqui a gente não demora tanto tempo, porque o que a gente precisa saber, teoria do mar de elétrons. E pela teoria do mar de elétrons, conhecer por que um metal é condutor de eletricidade. O que diz a teoria? Ligação metálica ocorre pela formação de uma nuvem eletrônica com os elétrons de valência dos átomos. Ou seja, na estrutura de metal, nós teremos uma rede cristalina, a não ser que seja líquido, que nem o mercúrio, mas se for sólido, é cristalino. E cada um dos átomos libera os elétrons da camada de valência, e esses elétrons ficam livres na estrutura
cristalina do metal. Quando você aplica uma diferença de potencial, uma DDP, você movimenta os elétrons que estavam livres na estrutura do metal. Por que chama de mar de elétrons? É porque cada átomo que está ali naquela estrutura, naquele cristal, está submerso, digamos assim, numa grande nuvem eletrônica com milhões e milhões de elétrons presentes, que a gente chama mar de elétrons. Então, mar de elétrons nada mais é do que esse conjunto de elétrons da camada de valência de todos os átomos. Então, cada átomo sofre a ionização dos elétrons de valência. A nuvem eletrônica possui mobilidade entre os cátions, mantendo-os unidos. Os cátions metálicos estão submersos em um mar de elétrons. Propriedades. Sólidos em condições ambientais, exceto o mercúrio, que é líquido. Isso é porque o mercúrio tem uma ligação metálica mais fraca do que as dos demais metais. Bons condutores de calor e eletricidade. Condutores de eletricidade porque tem elétron livre, mas condutor de calor não exatamente por esse fato, mas porque são densos, são coesos, os átomos estão próximos uns dos outros e a transmissão do calor, a condução do calor, se dá por um átomo vibrar, por ele ter energia cinética e ele transferir para um átomo vizinho, que transfere vibração para outro e para mais outro, ao longo da estrutura do metal. Então, se metal é condutor de eletricidade, é porque tem elétrons livres. Se metal é condutor de calor, é porque ele é coeso, ele tem partículas muito próximas que podem transferir energia de uma para outra de modo mais fácil. Possuem pontos de fusão e ebulição, em geral, maiores que das substâncias moleculares e menores que os compostos iônicos. Mas a variação é muito grande, porque, olha, por exemplo, o galho é um metal muito conhecido pelo fato de que ele derrete numa temperatura relativamente baixa, né? Por exemplo, na cidade de Fortaleza, 30 graus Celsius é uma coisa comum. E o galho é um elemento que, se você colocar na palma da mão, ele derrete. Porque o nosso corpo chega ali a uns 36 graus e um pouquinho. Já maior do que o ponto de fusão dele, então ele acaba derretendo. Por outro lado, o tungstênio, olha que ponto de fusão alto que ele tem, de 3.410 graus Celsius. Né? Então há uma distância muito grande entre os pontos de fusão de alguns elementos metálicos, por isso que não dá para estabelecer assim um padrão. São dúcteis, ou seja, podem ser reduzidos a fios, e são maleáveis, podem ser reduzidos a lâminas. Formam ligas, as chamadas ligas metálicas, algumas eu listei aqui para o seu conhecimento, e é importante saber. Bronze é cobre com estânio, SN. A solda comum é estânio e chumbo. O latão é cobre e zinco. Poderia ter citado outras, por exemplo, o ouro 18 quilates, que é ouro, cobre, prata. Né? Então, essa capacidade de metal formar liga nada mais é por causa da semelhança estrutural, é o mesmo tipo de ligação, né? Você já deve ter ouvido falar, estudando outro tema, estudando soluções, de que semelhante dissolve semelhante. Então, um metal se mistura com outro metal né, com essa capacidade boa de interação, porque é o mesmo tipo de ligação química, né? Então, há uma afinidade. Bom, mas, nesse instante, eu volto para ligação covalente, para nós explorarmos outras coisas que têm ligação covalente. Repara. Ligação sigma. Combinação de orbitais no mesmo eixo. Quando você vai, por exemplo, pensar na molécula de H2, a primeira coisa seria fazer a configuração eletrônica, ele é um S1. Então, se um átomo de hidrogênio forma uma ligação com outro, ele vai usar o orbital S, o orbital esférico. E olha aí. Repito, dois orbitais S se aproximam por sobre o eixo, né? Se encontram, ocorre uma
uma interseção, e aí dá origem ao que a gente chama de orbital molecular, sigma. Sigma porque eles se aproximaram em cima do mesmo eixo. Porém, se forem orbitais P, como é o caso do flúor, que, repare, termina em subnível P, dois orbitais P vêm em cima do mesmo eixo, o orbital P, o orbital em formato de halter. Esses orbitais se interceptam, ocorre ali uma interseção que gera o que a gente chama de orbital molecular sigma pp. Mas, se for uma ligação π, ela vai ser entre orbitais paralelos. Repare como ela vai acontecer. Eu coloco dois átomos de oxigênio. Estou vendo agora aqui o chat, os 30 graus em Fortaleza com sensação térmica de 50. É quase isso, né? Mas aí, olha só no caso do oxigênio. Você tem uma primeira ligação entre os orbitais em cima do mesmo eixo, que seria a ligação sigma, mas os orbitais paralelos, eles vêm se aproximando. E em se aproximando, eles vão formar a ligação π. Mas o último desenho, o que é? É depois que a ligação já está formada, como é que é o novo formato do orbital, o novo desenho. Aí você passa a ter o orbital sigma, aí nessa parte é o centro, e por cima e por baixo da sigma, você tem a ligação π. Na molécula de N2, repare que o nitrogênio vai usar 3 elétrons P, e que com isso nós vamos ter uma ligação tripla. Ele vai usar orbitais Px, Py e Pz, conforme o eixo. Aí nós vamos ter uma ligação sigma acontecendo, e vamos ter duas ligações π também acontecendo. Moral da história, é uma coisa que é bem conhecida, de que quando a ligação é simples, ela é sigma. Quando ela é dupla, é uma sigma e uma π. E quando é tripla, é uma sigma e duas π. Coisa que é bem comum de aplicar quando se está estudando compostos orgânicos, não é? A química do carbono, que faz ligação simples, dupla, tripla, né? E a ligação simples, então, é sigma, é entre orbitais no mesmo eixo. Na ligação dupla, você tem a sigma, mas também tem a π, entre orbitais paralelos, e na tripla tem duas π. E uma sigma. Hibridação e geometria molecular. Combinação de dois ou mais orbitais de um mesmo átomo para formar novos orbitais ditos híbridos. E a teoria da repulsão, eita nome grande, olha aí, teoria da repulsão dos pares eletrônicos, da camada de valência, esse nome todo, para dizer que a geometria, o arranjo estrutural, espacial de uma molécula ou íon é resultado da repulsão entre os elétrons de valência do átomo central. Então, eu começo pelo hidreto de berílio, configuração eletrônica do berílio. Nota que essa configuração, representada nos quadradinhos, é a configuração com a qual ele não faria nenhuma ligação química, porque tem que ter elétron separado para juntar com elétrons de outro átomo, né? Então, um elétron do berílio passa para o subnível P, e aí os dois ficam desemparelhados, e aí a gente passa a ter essa combinação do orbital S com o orbital P, que gera o que se chama de híbrido SP. E olha como é que fica. O orbital S, esférico, o orbital P, em formato de halter, que gera dois híbridos SP. Cadê os híbridos SP? Volta, está aqui. Dois híbridos SP. Um para cada lado. E é exatamente por isso, turma, que quando o hidrogênio se liga com o berílio, a geometria é linear e o ângulo 180 graus. Porque são dois orbitais, um para a esquerda, outro para a direita, aí os átomos de hidrogênio vêm e se conectam nesses orbitais e a estrutura fica todo mundo na mesma linha. Por isso que chama de geometria linear. Agora, olha esse. Se for o boro, aí vai dar uma hibridação sp2. Um elétron passa do subnível S para o subnível P,
Aí ele vai ter essa hibridação envolvendo um orbital S e 2 orbitais P. E note que esse expoente da hibridação indica uma quantidade. Então, quando eu coloco sp2, eu quero dizer que 2 orbitais P foram utilizados. E agora a figura fica assim. São agora 3 orbitaizinhos que vão estar conectados, e eu vou arranjar um cantinho aqui na tela para representar como é que fica o composto e sua geometria trigonal planar e ângulo de 120 graus. Agora, olha esse outro, CH4. Agora, nós vamos utilizar 4 elétrons, porque o carbono vai também transferir um elétron aqui para o subnível P. 4 elétrons desemparelhados, junto um orbital S, 3 orbitais P, e agora sp3. Estrutura de tetraedro. Olha como é que faz para representar a estrutura do CH4. E aí você vai ver uma coisa que é bem comum em compostos orgânicos. Esse triângulozinho aqui, que representa um átomo para frente do plano da tela, e um tracejado, que representa um átomo para trás. Ângulo de ligação, 109 graus e 28 minutos. Esse ângulo pode ser calculado com geometria molecular, mas ele também é com geometria espacial, mas ele também é determinado experimentalmente. E aí esse é o ângulo que o átomo de carbono tetraédrico ou outro átomo de carbono tetraédrico deve ter. Mas existem casos também, repara, que a hibridação ocorre sem necessidade de transferir um elétron para outro orbital. Nitrogênio no NH3. Olha como é o desenho. Vai ter um par de elétrons no nitrogênio, que é como se fosse um quarto átomo. Nesse caso, a gente chama de geometria piramidal trigonal, mas é como se o nitrogênio tivesse ligado a 4 coisas, porque tem um par de elétrons não ligantes nele, né? Que é esse que está representado aqui, né? Tanto que eu coloquei uma cor diferente para deixar isso notório. E então esse nitrogênio também está sp3. E outro que também dá sp3, olha, oxigênio da água. Aí nesse caso, ele vai ter 2 pares eletrônicos não ligantes. E a gente pode representar assim. Aí eu digo que é geometria angular. Nesses casos, o ângulo não pode ser previsto, teórico, eu não posso chutar. O ângulo é experimental e é de aproximadamente 105 graus. Não que você tenha a obrigação de saber esse ângulo experimental e tudo, porque esse daqui, por exemplo, é 107, aproximadamente 107, né? Mas só para constar aqui nas nossas observações. E, por fim, a gente tem outros casos também. Olha só esse envolvendo o orbital D, como é o caso do átomo de fósforo. E aí ele transfere um elétron do subnível S lá para o subnível D. E aí você passa a ter o que chama de hibridação sp3D, porque usou um orbital S, 3 orbitais P e um orbital D. E aí eu reservei um espaçozinho aqui para representar como é que seria esse átomo de fósforo ligado com 5 cloros. Vamos colocar um tracejadozinho assim, de um cloro para trás do plano, e vamos colocar um triângulozinho assim, representando um cloro para frente. Ou, se preferir, você faria uma figura completa, mas aí dá trabalho desenhar, e tem as maneiras simplificadas de representação, né? Mas seria isso aqui, ó. Com átomo de fósforo aqui no centro, aí um cloro em cada vértice. Por isso que chama de bipirâmide trigonal, porque são 2 pirâmides, uma para cima e outra para baixo, né? E a outra situação é essa aqui, ó, da hibridação sp3d2, que acontece com enxofre, no composto SF6, por exemplo, em que ele transfere um elétron aqui do subnível P, transfere mais outro elétron aqui do subnível S, e assim ele consegue fazer 6 ligações.
Note que ele vai usar 2 orbitais D. E cadê a estrutura? Como é que fica? Olha, se for de modo mais complexo, mais elaborado, eu faria o seguinte. Desenharia como se fosse uma base quadrada. Assim, visto em perspectiva, eu diria. Para fazer, sabe o quê? Uma bipirâmide de base quadrada. Colocaria enxofre no centro, os átomos de flúor nos vértices, não é? Mas tem uma maneira bem simplificada de fazer isso, que é muito melhor, mais prático, mais simples e mais rápido, que é isso daqui, ó. Coloca um tracejadozinho de um lado e um do outro, e aí você coloca 2 átomos de flúor, dando a ideia de que eles estão apontando para trás da tela. Coloca 2 triângulos, você mostra que eles estão aqui, 2 apontando para frente da tela. Pronto, está tudo resolvido de uma maneira bem mais prática, não é? Pois bem, fechando aqui todas as possibilidades para você ir comigo aqui, resolvendo umas questõezinhas também, né? Para a gente ver como é que vai aplicar tanta coisa, porque você viu que hoje foi bastante informação, né? Então, olha só. Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio, de camada de valência 5s2, 5p6, e o hexafluoreto de platina, e desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que numa ligação química os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual 2 átomos de halogênio flúor, de camada de valência 2s2 e 2p5, se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre, para ficarem com 8 elétrons de valência. Então, ó, é o difluoreto de xenônio XF2. Ao escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo de gás nobre? Lembre-se que o gás nobre já tem 2, 4, 6, 8 na camada de valência. E aí a questão me fala do difluoreto de xenônio, ou seja, eu vou ligar 2 átomos de flúor ao xenônio e terei XeF2. Se o xenônio formar 2 ligações químicas com átomo de flúor, ele vai utilizar 2 dos seus elétrons para fazer tais ligações. Ele tem 8. Então, note que sobram 6. E essa é a continha que a gente tem que fazer, uma continha muito simples. Se o xenônio vai se ligar a 2 átomos de flúor, ele vai usar 2 dos seus elétrons. Como ele tem 8, ainda acaba sobrando 6. Então, no total, ele fica com quanto? Ele apresentava 8, adquiriu 2 porque fez 2 ligações, então ele chega a 10. 8 mais 2 que ele ganhou por ligação, 10. Então, ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre? 10. A questão cita o difluoreto de xenônio. Vamos confirmar? É assim, bem aqui, ó. Difluoreto de xenônio, XF2. E mais. As propriedades físicas e químicas de uma certa substância estão relacionadas a interações entre as unidades que a constituem, isto é, ligações químicas entre átomos ou íons e forças intermoleculares que a compõem. No quadro, estão relacionadas algumas propriedades de 5 substâncias. Tá, depois eu volto para esse quadro. Qual substância apresenta propriedades que caracterizam o cloreto de sódio, ou seja, propriedades de composto iônico? Vamos voltar aqui. Temperatura de fusão alta, temperatura de ebulição alta, né?
Cloreto de sódio é solúvel na água. Olha como essa palavra aqui é decisiva na questão. Porque sendo solúvel em água, tendo um ponto de fusão alto, 800 graus, tendo um ponto de ebulição alto também de 1.400, além do que, conduz eletricidade em solução, mas no estado sólido não conduz, então pronto, tudo aponta para uma substância semelhante ao cloreto de sódio. Por que eu não marcaria a substância de número 5, que é solúvel em água? Porque nas demais propriedades ele não se caracteriza como cloreto de sódio. A temperatura de fusão de menos 81 é baixa. Em solução aquosa não conduz eletricidade, então tudo aponta para a de número 2. Pensando nisso, é que eu tinha já citado, feito uma listazinha nessa aula para vocês, né? A respeito das propriedades dos compostos iônicos. Então, marca B de bola. Outra. A palha de aço, material de baixo custo, vida útil pequena, utilizado para lavar louças, é um emaranhado de fios leves e finos que servem para remoção por atrito de resíduos aderidos aos objetos. A propriedade do aço, material metálico, aço, que justifica o aspecto físico descrito no texto, o que é a capacidade de ser transformado em fios, ductibilidade, né? Material aço, o que é? O aço é material metálico, que apresenta ductibilidade e maleabilidade. Ductibilidade, capacidade de ser convertido em fios, maleabilidade, capacidade de ser transformado em lâminas. Aí, como o texto está falando de fios leves e finos, então, ductibilidade explica. As estruturas eletrônicas e estereoquímicas das espécies NO2+, NO2 e NO2- foram apresentadas e discutidas em um artigo publicado em 1962. Os dados parciais apresentados no artigo encontram-se no quadro. Ok. Aí ele está dando aí geometria molecular, né? Mais falta. Ele está dando hibridação, mais falta, o ângulo também. Então, vamos ver aqui. Se é um NO2+, NO2+, e é linear, é porque ele é isso aqui. E se ele é linear, então eu devo esperar para ele uma hibridação SP, semelhante àquele caso que vimos de hibridação SP. Se o NO2 é angular, e esse a gente fez o desenho da estrutura dele, né? Que era uma estrutura assim, angular, com o nitrogênio tendo um elétron sobrando. Então, esse NO2 vai ter hibridação SP2, condiz, e ângulo de ligação, eu não diria que é um 120, mas chega perto. Agora, o NO2-, o que seria? Eu vou acrescentar um elétron aí ao nitrogênio, só não é com duas ligações duplas. Deixa eu tirar um tracinho aqui. E aí a gente vai ficar com a estrutura que é isso aqui. Treine bem a estrutura de Lewis para você fazer, né? Isso que eu estou fazendo aqui na questão. E esse ângulo aqui, né? A geometria vai ser o quê? Vai ser angular. Então, pronto. Vamos ver se isso responde à pergunta. Informações que preenchem corretamente os espaços vazios presentes no quadro 1. São, respectivamente. Aí eu passei demais. Estava avançando ao invés de voltar. Pronto. Angular, SP, e um ângulo ali pertinho de 120 graus, né? Cadê? Angular. Angular confere. SP confere. Então, eu vou ficar com o item B de bola. E aí tu poderia me perguntar assim, por que você não fica com o 120 mesmo? É porque essa molécula, ela tem um ângulo que é mais aberto do que 120 graus. Eu estou me referindo ao NO2. Repara que aqui, ó, é só um elétron. E esse um elétron não vai exercer uma repulsão suficiente para fazer esse ângulo ficar muito fechado. Então, ele é um pouquinho mais aberto do que 120 graus. Ele deve estar aí nos 130 graus, algo assim.
120 fechado ele não é. Aí eu estou fazendo por exclusão também, né? Angular, SP, 120 exato ele não é, então deve ser 134, eu marco letra B. Inclusive, deixa eu ver qual é essa questão mesmo. Essa é a número 4, né? Se é a número 4, eu quero conferir se o gabarito está certo, porque às vezes a gente pensa uma coisa e a outra pessoa pensa outra coisa, a gente tem que corrigir o gabarito, né? Porque às vezes a gente resolve uma questão, aí quando a gente vai ver o gabarito, não bateu com o gabarito da gente. Duas coisas podem ter acontecido, tu. Uma, você pode ter errado. E outra, o gabarito pode estar errado. Então você tem que ter segurança sobre o que está fazendo também, né? Ok? Então já fui olhar ali o gabarito, porque se ele não tivesse letra B, eu ia corrigir o gabarito. E quinta, em química orgânica, o conceito de hibridização ou hibridação de orbitais é amplamente utilizado em função dos ângulos de ligação dos compostos de carbono. Na figura a seguir está uma representação espacial do diclorometano que assume a geometria tetragonal hibridação sp3, ao redor do átomo central carbono. Considerando as informações apresentadas, qual o valor de ângulo para a molécula de diclorometano entre as ligações HCH que mais se aproxima do observado experimentalmente? Ele está falando desse ângulo aqui, ó, HCH. Olha, se isso aí fosse um tetraedro regular, esse ângulo seria os 109 graus e 28 minutos, né? 109 graus está pertinho de quanto? Pertinho de 110, não é? Onde foi que eu anotei esse ângulo de 109 graus para você ter, né, onde se basear? Aí eu volto um bocado aqui, ó. Volto um bocado aqui no caso da molécula de CH4 e tá lá, no cantinho superior da tela, esse ângulo lá de 109 graus e 28 minutos, né? Característico aí do carbono tetraédrico. Então, conferindo aqui, dando uma geral aqui nas questões, para ver o que eu marquei, ficou C, B, A, CBA, B, C. CBA, BC, gabarito conferido, e é isso. Finalizando os trabalhos aqui na nossa live sobre a primeira parte de ligações químicas, porque ainda é importante falar sobre polaridade de ligação, força intermolecular. Estuda bem esse assunto, tá? Vê a importância que ele tem para explicar tanta coisa, para explicar propriedades, né? A geometria vai te levar a explicar uma coisa que é importante também, que é a polaridade de molécula, que é algo que está ligado com geometria, tá? Da polaridade de molécula, você vai para a força intermolecular, e daí vai explicar ponto de ebulição, solubilidade, uma porção de coisa, e assim você tem muito ganho. E o pessoal interagindo comigo aqui, agradeço demais aí a participação de todos, tá? A Isa disse que gostou da aula, obrigado. É muito bom bater esse papo aqui com vocês. Quem assina também como Mentes Brilhantes, muito boa a sua aula, professor. Obrigado pela participação de vocês todos. Siga estudando bem muito, porque, olha, muito estudo, muita dedicação para te levar a realizar grandes coisas. Conta com o Super Enem nessa jornada. Grande abraço para vocês e a gente se encontra numa próxima. Obrigado a todos.